A gente iniciando esse processo, foi dito várias situações. Primeiro, eu não entendo qual foi a negligência que a instituição fez, levando em consideração que o paciente, eu estou aqui, né, posso estar aqui, isso aqui é a cópia da regulação do Estado. Todo paciente que dá entrada nesta instituição, ele é regulado na ala Covid. Então, o paciente ele foi à UPA, lá ele foi examinado, foi passada a descrição clínica, né, do paciente. Esse paciente recebeu como recomendação e orientação da Central de Regulação Estadual para Covid-19 a seguinte recomendação: paciente de 76 anos com comorbidade, diabetes mellitus 2, saturando 90% em ar ambiente, dispneia sendo aplicada, score Newfast pontuando 3, devido ao quadro respiratório com dispneia e desaturação associada a comorbidades. Paciente necessita de internação em leito de enfermaria com suporte de O2, realização de TC de tórax e acompanhamento clínico em isolamento por se tratar de caso suspeito não confirmado por 2 testes em hospital de referência para a Covid, devendo ser realizada nova testagem para a Covid. Solicito vaga em leito de enfermaria para suporte de O2 do Covid-19. Está aqui carimbado e assinado pelo médico que fez essa regulação. Então, o paciente ele foi regulado da UPA para o Hospital Regional de Cajazeiras já com a suspeita de Covid-19. Levaram vários critérios clínicos e achados clínicos para entender que esse paciente, mesmo com 2 testes negativos, era paciente suspeito. Exame radiológico, exame laboratorial, ausculta, achado clínico desse paciente e o critério epidemiológico. O paciente conviveu com 2 enteados próximos em sua casa, doentes, testados, positivos com Covid. Era mais fácil esse paciente estar doente ou não? A gente precisa trazer os fatos como eles são. Então, esse paciente conviveu com 2 enteados que chegaram de fora e testaram positivo. Isso é uma questão. Outra questão o paciente foi internado, foi manejado e apresentou toda a sintomatologia clínica. E, infelizmente, pela exacerbação, a dificuldade de respirar, que o paciente tem, e complicações a nível de diabetes mellitus, né? Que a gente sabe, já foi amplamente difundido em todos os locais, que as doenças de base, elas são comprometidas por conta do Covid-19. Não seria diferente. E isso é uma situação que, infelizmente, ocorre em pacientes com essa natureza clínica. Estou aqui com um relatório de investigação epidemiológica feito pelo infectologista da casa, certo? Esse relatório foi retirado do prontuário do paciente. Aqui o relatório, e dentre as situações, ele coloca: o teste rápido pós-mortem positivo foi um subsídio adicional para a confirmação do caso, que já era sugestível e possível de confirmação desde a admissão, independente do teste deste exame, conforme citado. Ressalto que a utilização de métodos sorológicos, devido à grande quantidade de falsos negativos, não é utilizado como critério de investigação clínica epidemiológica de casos Covid-19, sendo importante a análise do quadro clínico, laboratorial e epidemiológico, que foram positivos sugestivos nesse caso. Concluo, portanto, que trata-se de óbito pelo SARS-CoV-2 e que não se trata, portanto, de infecção adquirida no hospital, mas sim na comunidade. Cajazeiras, 15 de julho de 2020. Então, esse paciente foi um paciente que apresentou características, infelizmente, que complicaram seu quadro. Mas o paciente tinha total quadro para Covid e ainda tinha associação de contatos.
Então a gente precisa tratar as coisas como elas realmente são. Nesse processo, o paciente realmente fez testes rápidos negativos. Isso aconteceu. Inclusive, eu tenho aqui, disponibilizei para os familiares, registrar que entrei em contato com os familiares, que, em primeiro lugar, a minha visão é o paciente, deixar aqui externado o nosso sentimento da instituição pelo óbito, porque é o mais importante, é a vida que se foi, não é toda essa celeuma feita, toda essa questão que foi criada, é a vida que se foi, isso é o importante de se tratar, e que esse paciente fez sim testes rápidos que negativaram, mas a gente precisa entender que o teste tem seu ponto, precisa estar dentro desse processo de dias, de sintomas, para que o teste positive, se for um paciente realmente com Covid-19. Então, eu vou dar um exemplo. Testamos um paciente aqui na sexta. Esse paciente retornou na segunda. Hoje, testamos novamente e o teste deu positivo. Então, precisa estar dentro dessa janela imunológica. Então, já chegamos a fazer 3 testes, 4 testes de pacientes que testaram 3 vezes negativo e o 4 positivo. E é protocolo. Quando o paciente vai a óbito, se testar o paciente, isso é um protocolo. Por quê? Porque a família precisa ser protegida. A responsabilidade é muito grande de você. Esse paciente é Covid, você faz um velório, que eu acho que é o pior de tudo isso, você não poder velar seu familiar, seu ente querido. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Isso é uma situação extremamente difícil para todos nós. Ainda mais a gente que convive com essa situação dia a dia de dificuldade. Com o óbito do paciente, a fragilidade, a questão humana da situação. Então nós precisamos entender qual é realmente o papel da instituição perante uma situação como essa e não receber uma indicação de uma negligência. Inclusive, venho aqui ressaltar que já acionamos o jurídico do Estado e o hospital regional vai tomar, sim, as medidas cabíveis que são pertinentes a este caso. Houve um vazamento de uma foto de dentro da dependência do hospital que expôs o paciente a uma situação de vulnerabilidade sem autorização da casa, sem autorização de ninguém da instituição. E aí, por consequência, a família não pode autorizar essa foto, porque ela não tem gerência dentro da instituição de saúde, e eu não posso ser responsabilizado por isso, por um terceiro que adentrou a dependência do hospital e pegou essa situação e utilizou essa situação para expor uma situação de vulnerabilidade. Registro que também falei com filho de primeiro grau dele, do paciente, e com o neto do paciente, que registrou que não autorizou nada dessa situação e que conversou comigo fazendo algumas ressalvas a respeito e querendo entender como se deu todo esse processo do paciente, desde a hora que ele entrou até, infelizmente, o óbito. A instituição está aqui para cuidar dos pacientes e eu ainda reforço ainda mais. A transparência da gente ela é tanta que eu convido quem quiser. Não precisa invadir o hospital, como foi difundidamente aí dito. Invadam os hospitais, tirem foto, filmem para ver quantos leitos tem vaga. Convido para se fazer presente e entrar na ala, quem tiver interesse, para ver qual é a atual situação do hospital. Registrar aqui também que não colocamos pacientes suspeitos de Covid junto com paciente Covid positivo. Não fazemos isso. Quem conhece a estrutura da nossa ala sabe que a ala é dividida entre vermelho, amarelo e verde. Cada ala dessa tem 2 espaços. O vermelho tem o vermelho 1 e o 2, o amarelo tem o amarelo 1 e o 2 e o verde tem o verde 1 e o 2. Então, o paciente que é positivo, ele fica com o paciente positivo. O paciente que é negativo, ele não fica na ala. E o paciente que é suspeito, porque tem a suspeita, não é só o teste
não é só o exame, é a tomografia, é a radiologia, é o exame de sangue, é a avaliação clínica e o quadro clínico do doente, que é suspeito, ele permanece na ala junto com outros pacientes suspeitos. Registrar que o paciente tinha 9 dias de internamento, nem que ele tivesse um organismo que conseguisse desempenhar e desencadear toda essa doença, daria para ele ter adoecido aqui, complicado aqui e morrido no hospital, levando em consideração o período de incubação e virulência do vírus. Então a gente precisa trazer as coisas como elas são e não trazer conversas irresponsáveis à frente de rede social. Então, eu gostaria de agradecer o espaço, me colocar à disposição e estou aqui para tirar qualquer tipo de dúvida que possa vir a surgir.